Olá, sejam todos bem-vindos à minha apresentação para o Congresso Brasileiro de Basquete. É um prazer enorme estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Eu queria agradecer primeiro à CBB por permitir que eu fizesse essa apresentação, pelo convite. Sempre foi um desejo meu poder contribuir de certa forma aí com o basquete brasileiro, e acredito que essa parte de análise de scout, que é o que eu vou estar apresentando hoje, é um conteúdo que eu me dedico muito diariamente no trabalho com o Corinthians, tanto no adulto quanto na base, e também eu vou poder estar auxiliando com esse mesmo trabalho na seleção brasileira. Agradecer também a CBB por permitir que eu viajasse aí há 2 anos atrás, para que eu conseguisse adquirir conhecimento na Europa. Eu participei do FECC, né, que é FIBA European Coaches Certificate, um curso para treinadores da Europa e também para treinadores de outras regiões, e eu acabei tendo o prazer enorme de ser convidado pela CBB, indicado pela CBB, para poder estar representando o Brasil nesse curso. E então queria agradecer aí ao Gui Peixoto e toda a sua diretoria por ter me convidado, me indicado para esse curso, onde eu pude adquirir muito conhecimento e ainda pretendo participar das outras etapas dele. Bom, vou começar a minha apresentação aqui. A ideia hoje é falar um pouco de análise de scout. Então, o objetivo é detalhar como funciona o estudo e a análise de equipes durante uma temporada no basquete de alto rendimento, né? Qual que é o propósito desse estudo que a gente faz diariamente aí com os atletas? É condicionar a nossa equipe a conseguir antecipar ações ofensivas e defensivas dos adversários dentro de uma partida, né? Então, como também contribuir com o desenvolvimento técnico e tático dos atletas do seu elenco. E o conteúdo para isso, a gente usa muita edição de vídeo. Eu brinco assim que várias vezes a gente assiste mais vídeo do que a gente conversa com os atletas separado, né? Então, tudo que a gente quer mostrar para os atletas, a gente tenta não só mostrar os números, não só falar com o atleta, mas sim mostrar para eles que a gente entende que os atletas conseguem ter uma percepção muito maior disso. Também mostrar aí a parte de planilhas, a parte analítica que a gente faz, o relatório de scout que a gente entrega para os atletas. Então, a ideia aqui é mostrar bem como é um cronograma nosso de preparação para uma partida, o que a gente faz durante uma partida e o que a gente faz pós-partida. Tá bem? Meu nome é Vitor Galvani Cardoso, conhecido como Galvani, sou profissional de educação física, atualmente assistente técnico da equipe adulta e treinador da equipe sub-20 do Esporte Clube Corinthians Paulista, e também tenho uma oportunidade agora de estar atuando com a seleção brasileira como assistente técnico do Gustavo De Conte. Bom, vamos lá. Começando o conteúdo, toda vez que vai preparar para uma partida, a gente faz uma análise do adversário. Como que funciona essa análise? A gente estuda as tendências ofensivas e defensivas da equipe adversária, através de uma análise de vídeo, onde a gente apresenta para os jogadores as principais jogadas e movimentos táticos, ofensivos e defensivos, e a gente também tenta evidenciar as características individuais dos atletas adversários. Um dia antes da partida, a gente também entrega um relatório de scout, onde a gente disponibiliza de forma escrita análises numéricas e táticas individuais. Antes de mostrar aqui o que exatamente a prática nossa, né, o vídeo e o relatório de scout, uma coisa que é muito importante é a gente não sobrecarregar o atleta com informação, porque todo atleta que tem muita informação, ele acaba pausando, ele acaba pensando demais e não toma decisões instintivas dentro do jogo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente faz essas análises de vídeos, esses relatórios de scouts, para não sobrecarregar a informação, porque a gente quer o atleta jogando por instinto dentro daquilo que a gente trabalha diariamente. Então, é muito importante, muitas vezes, menos é mais.
né? A gente tem que ter esse cuidado de mostrar somente aquilo que é essencial para o atleta, para aí sim ele ter um bom rendimento dentro da partida. Primeiramente, aqui eu vou mostrar como que eu faço a análise de vídeo. Recentemente, eu estudei a seleção chilena. Vou mostrar aqui para vocês o estudo que a gente faz deles. Basicamente, é uma edição bem simples, onde eu pego os principais movimentos. Então, esse aqui eu fiquei na dúvida, né, se era punho ou zero. Vocês vão ver o sinal que o atleta faz com a mão. Eu assisto o jogo, aqui o sinal que o atleta faz com a mão. E aí a gente já, eu coloquei ali, né, que era um indireto para poste baixo. Então, tem uma inversão de bola. E aí ele tem a possibilidade de colocar no poste baixo ou sair aqui para um arremesso. Então, toda vez que esse vídeo em si, ele tem 13 minutos. A gente nunca passa um vídeo de 13 minutos para os atletas. Então, eu sempre faço uma edição bruta. Feita essa edição bruta, eu passo para o treinador aquilo que ele acha mais relevante. Ele me retorna e fala, não, vamos escolher esses movimentos, aqueles movimentos, para passar para os atletas. A ideia é sempre mostrar 3 a 4 jogadas do adversário. Em seguida, a gente mostra também como eles defendem o pique e depois as características individuais. Então, aqui continuando, a inversão de bola, o sequencial para colocar a bola no poste baixo. Então, a gente vai estar passando o vídeo, né? Quando a gente faz essa sessão de vídeo, a gente mostra essa ação aqui desse bloqueio direto. Então, por exemplo, se fosse trabalhar com a minha equipe do Sub-20, eu pediria para esses dois atletas tirarem os bloqueadores de posição e para esse jogador passar junto e o defensor que está marcando aqui teria que pressionar um pouco mais a bola para dificultar esse passe, não ficar com as mãos para baixo aqui como atleta do Paraguai. E aí depende, né, do atleta, se ele leva muita vantagem no poste baixo, a gente pode dobrar, a gente pode tomar a frente dele, não permitindo que ele receba. Então, essa é a ideia de passar os movimentos é justamente tentar antecipar alguma ação. Também está preparado para as variações, né? Vocês podem ver aqui que o atleta do Chile, ele finge que vai usar o sequencial e sai aqui para cima. É um atleta que tem um bom arremesso, apesar de ser um grande, tem um bom arremesso. Então, a gente tem que estar atento para que eles não criem esse tipo de vantagem. Então, aqui são diversos movimentos. Como eu falei, a gente sempre coloca 4 jogadas. E aí, mais para frente, tem outros movimentos que eles executam. Então, aqui tem um movimento bem tradicional de chifre. Aqui, quando eles saem para o lado do 4, o 4 usa um flare do 5. E aí, depois, eles têm vantagem. Então, a gente vai mostrando isso para os atletas, né? E logo em seguida, já vou pular aqui para a parte da defesa de pique, que é outra coisa que a gente também passa na sessão de vídeo. Então, aqui eles trocaram no pick and roll. E a ideia é saber, principalmente, contra a troca, como que a gente vai atacar eles? A gente vai atacar o grande jogando contra um fora, a gente vai explorar o poste baixo, que tipo de troca que eles fazem? É uma troca simples, é uma troca tripla, quando o pivô vai para dentro do garrafão, ou eles tentam marcar aqui homem a homem. Nesses 2 primeiros clipes aqui, eles não fizeram uma troca tripla, aqui vocês já vão ver diferente. A partir do momento que ele usa o pique, tem essa situação da troca tripla, onde o homem grande vai ficar com o armador, o pequeno que ia descendo vai trocar com o lateral alto. Então, aqui, quando a gente conversa com o treinador, quando eu converso com o treinador, a gente define também como que a gente vai atacar. Aqui tem, por exemplo, tem algumas possibilidades. É o cara se manter aqui espaçado na zona morta, para esse passe chegar direto e alongar a corrida aqui do número 9. Seria uma das opções. Outra opção seria jogar com um grande de frente, o que é o que o Paraguai já está fazendo aqui, mas como eles têm um lateral alto, ainda permite a troca tripla, então talvez seja uma opção não tão válida nesse sentido. Outra opção aqui seria jogar um passe na ponte aérea, né? Pedir para colocar um lateral alto que consiga pegar esse passe para mandar esse passe lob, agredir, não permitir aqui escorregar no pique, né? Não permitir uma troca tão simples. Enfim, tem várias opções que a gente possa utilizar e aí a gente define isso antes de passar no vídeo e conforme a gente vai passando o vídeo, depois de definido,
a gente vai falar para os atletas, ó, aqui nessa situação a gente vai jogar 1 contra 1, como foi feito, porque a gente entende que esse número 20 não tem uma boa contenção de corte. Ou a gente vai colocar a bola no poste embaixo, tá? Que a gente vê que vai ter uma vantagem maior em cima disso. Aqui eles simplesmente atacaram 1 contra o grande, veio uma ajuda, ainda conseguiram um arremesso aí com o passe vindo de dentro, que normalmente tem um bom aproveitamento. E logo em seguida, já vou pular para essa parte aqui, a gente passa os clipes individuais. E aí cada treinador tem a sua preferência. Hoje no Corinthians a gente tem a preferência de passar todos os clipes juntos, e a ideia é ser bem pontual naquilo bem sucinto naquilo que a gente entende que é a melhor qualidade do atleta. Eu já trabalhei com treinadores que pediam que a gente passasse clipes de 1 minuto no grupo de WhatsApp, com as principais tendências dos principais jogadores, mas isso vai de treinador para treinador, sempre lembrando que a gente tem que tomar um cuidado para não sobrecarregar de informação, porque atleta pensando é atleta que joga de forma lenta. Então, aqui eu vou falar do Sebastião Herrera, que é um chutador. Então, importante numa situação de transição, a gente sempre saber por onde ele está correndo, para que ele não tenha essas possibilidades de arremesso. E a gente vai comentando isso durante o vídeo. Que outra situação, né, teve uma dobra no poste baixo, número 16 aqui deixou de rodar, e é uma coisa que atrapalharia a nossa rotação caso a gente tivesse planejado uma dobra pela frente. Então, a gente tem que impedir isso aí. Quando ele corta para a cesta, né, na análise que eu fiz desse atleta, ele corta tanto para a esquerda quanto para a direita, não tem uma tendência, alguns atletas têm algum tipo de tendência, mas a finalização é sempre com a direita. Então, quanto mais a gente conseguir não segurar a mão, né, mas impedir que ele finalize aqui, então, nesse caso, tentar forçar o corte para a esquerda, mas ficar em cima da mão direita dele para dificultar, poder contestar mais, seria uma melhor opção. Aqui a gente já passa para outro atleta, que é o Morales, que é um armador chileno baixinho, mas ele tem um corte para a direita muito, muito agudo, então a gente tem que ter um cuidado para não tomar esse tipo de corte dele. Vocês vão poder ver nos clipes aqui, ele negando o bloqueio e aí cortando para a cesta, cavando uma falta. E aqui a tendência muito maior dele é de cortar para a direita. Então, aí dependendo do treinador, ele pode tentar forçar o atleta para a esquerda, ele pode só falar isso para o atleta sabendo que ele tem que conter esse corte, o corte principal dele é para a direita, então ele tem que conter esse corte, de diversas maneiras que a gente pode trabalhar. A gente também passa questões defensivas, então Morales é um cara que gosta de apertar muito a transição, então a gente precisa ter esse cuidado, tá? É um cara aí, ó, em situação de poste baixo, ele tenta sempre roubar a bola, então a gente tem um cuidado com isso. Ele também cava muita falta, às vezes confunde-se até com flop, então pode ver que ele vai ficar enchendo o saco aqui do número 12. Bom, então da gente ter um cuidado para talvez não usar tanto a força nele, porque ele vai flopar nessa situação de poste baixo. Bom, esse é o vídeo que a gente faz, vou voltar para a apresentação aqui, a gente faz pré-jogo, tá? No dia do jogo ou no dia anterior, a gente entrega um relatório de scout para os atletas. Mais uma coisa que é importante falar sobre o vídeo, toda vez que eu assisto o vídeo de uma equipe, aqui eu vou pegar o exemplo de Campo Mourão, que é uma equipe que não está mais participando do NBB, então tomei liberdade aqui para pegar o exemplo deles. Eu particularmente, eu gosto de assistir o jogo inteiro. Alguns treinadores, eles preferem pegar só os clipes do ataque, alguns só os clipes da defesa. Eu gosto de ver o jogo inteiro. Conforme eu vou assistindo o jogo, eu vou fazendo algumas anotações do computador, que daí eu passo para o treinador. Depois ele seleciona o que a gente vai passar para os atletas. Então, aqui o exemplo do Campo Mourão, eu pego as jogadas deles, a nomenclatura de todos os movimentos, pego alguma situação especial, né? Então, aqui eles tinham esse movimento que eles chamam de 1000, e aí uma terminologia que eu uso mesmo para mim mesmo é chamar de Jorge, que foi um treinador de Joinville que usava muito uma jogada que dá um passe lob no fundo bola, quando é blob aqui é da sigla em inglês, de baseline out of bounds. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, esse é um típico movimento que a gente não passaria no clipe.
mas uma situação que tem pouco tempo no relógio de fundo bola, eu sei que eles têm a tendência de fazer esse tipo de jogada. Então, eu iria ficar gritando com o nosso atleta para ele preparar para o passe lobby, né, que é o passe balãozinho ali de quem está batendo fundo. Se a gente fosse passar tudo, né, aqui, por exemplo, eu peguei mais de 10 movimentos deles. Muitas vezes os jogadores têm dificuldade para gravar os 5 movimentos, as 5 jogadas que a gente tem. Então, imagina do adversário. Então, a gente passa realmente o que eles mais usam, mas isso aqui eu sempre passo para o treinador para que eles façam essa escolha. As defesas de pique, então, aqui, por exemplo, fizeram show, fizeram fundo nas laterais, fazem troca com 4, alto é paralelo, que permitem muito passe no roll, então sempre coloca aqui parênteses, alguma coisa que é importante passar para a equipe, né? Então, os nossos armadores olharem o pivô rolando ali no pique. As partes individuais, também de cada atleta, e aí alguma coisa geral, né? Quem sai jogando. O Frierson era um jogador que tinha um arremesso em movimento incrível, assim, então a gente tinha que fazer ele colocar a bola no chão, e algumas coisas a mais aqui também de defesa eu ia colocando nessas anotações. Bom, e aí no dia do jogo, ou no dia anterior, a gente entregava esse relatório aqui para os atletas. Vou mostrar a tela inteira. Então, o que é o relatório? A gente coloca... mais para... Como eu posso dizer assim? Como se fosse uma cola no dia pré-jogo ou no dia do jogo. Para eles recordarem coisas que já foram passadas durante os treinos e preparação para o jogo. Então, aqui eu coloco os últimos resultados, as estatísticas deles na temporada e o ranking, né, que eles se encontram. Então, por exemplo, aqui a equipe do Campo Mourão, eu colocava sublinhado em negrito, era a terceira que mais pegava rebote ofensivo. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande com essa situação. Aqui as principais pontuações, estilos de pontuação dele. Então, pode ver que a equipe procurava, a maioria dos pontos deles vem de situação de transição. E aqui como eles pontuavam no sentido de pontos por posse. Depois, quando eu falar da parte de estatística avançada ali, eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Aqui, catch and shoot seria aquele arremesso que você recebe e chuta parado, e muitos cortes sem bola. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito grande. Eles tinham, em particular, um jogador, o Luizinho, que cortava muito sem bola, apesar de ele não ter um arremesso tão consistente, ele tinha um ótimo corte sem bola, então a gente tinha que estar sempre atento a essas situações. E as estatísticas dos adversários, né? Então, onde a gente conseguiria minar eles. Por exemplo, eles tinham uma defesa aqui que era a segunda pior do campeonato, no sentido de defesa, de aproveitamento de 3 pontos das equipes adversárias, e como eles permitiam os arremessos também, situação de arremesso parado. Então, tudo aqui, muito número, mas como que a gente traduz esse número para o jogador? Como que a gente transfere essa informação? Isso é o X da questão de um estudo analítico. Então, por exemplo, eles permitem muito arremesso catch and shoot. Eu tenho que chegar nos nossos jogadores. Primeiro, quando eu assistir eles, eu tenho que ver de onde vem essas situações de catch and shoot, se é a partir do corte, um arremesso de dentro para fora, se é a partir de passes no apoio, no pick and roll. E quando eu vejo esse catch and shoot, e aí eu vou para o vídeo, eu vejo como eles conseguem, eu chego nos nossos atletas, vamos ficar mais atento hoje nos passos, nos apoios, que eles devem estar abertos, que eles ajudam muito com a primeira linha, ao contrário. Eu não me recordo bem aqui como era a defesa do Campo Mourão, mas a gente sempre tem que ficar atento a isso. Aqui também é a mesma coisa, né? Pick and roll ball handler, seria o cara que é o driblador do pique. Eles também permitiam bastante pontuação em cima disso, porém com pontos por posse bom, mas não excelente, né? Um parâmetro de pontos por posse acima de 1 é bom, acima de 1,1 é ótimo, abaixo de 1 é bom, abaixo de 0,9 é baixo, tá? É um estudo que se faz de quantas posses você tem no jogo, quanto você pontua, tá? Depois eu entro mais nesse detalhe, mas aqui mesma coisa. Como é que eles conseguiriam? Aí eu vou no vídeo, eu vi que as equipes adversárias fazem bastante pontos através do pick and roll, e como eles conseguem esse ponto, como eles chegam nessa situação de agredir o pick and roll, porque o defensor chega atrasado,
porque eles marcam muito dentro e aí a gente tem que puxar o arremesso a partir do drible, enfim, né, tem diversas formas. Aí também a transição, como que acontece essas transições, são depois de erros, eles têm uma transição defensiva lenta. Aqui algumas jogadas, né, que a gente já estudou, né, como eu falei para vocês antes ali da situação das 4 jogadas, normalmente são essas aqui. Eu coloco aqui, né, uma colinha, os principais chutadores, os caras que a gente tem que ter um cuidado, os piores lances livres, caso a gente tenha que fazer alguma falta no fim de jogo, os principais reboteiros, os nossos grandes e até os laterais, né? Vocês podem ver aqui o Luizinho é um lateral que agredia muito o rebote ofensivo e que a gente tem que ter um cuidado. Aqui embaixo, aí eu vou passar o que a gente fazia do Chile. Bom, aqui a gente segue com o relatório de scout, aí da parte individual, tá? Então, a parte de cima fica com aqueles... mais uma abrangência geral da equipe, com os números da equipe, e depois a gente entra com a parte individual. Então, aqui as características individuais. Para a seleção do Chile, a gente pegou as estatísticas da carreira, tá? Que a gente, por exemplo, o Sebastián Herrera, ele tem 41% da carreira, que é ótimo para um chutador de 3 pontos. Então, da mesma maneira, eu coloco sempre alguns emojis aqui, até para aquele cara, né? Nem todo jogador ele vai ler e assimilar muito. Então, a ideia é que a gente, alguns assimilam através do vídeo, uma vez que assistem, outros preferem uma leitura no dia do jogo para ter uma colinha ali, outros olham para esse emoji, batem o olho nesse emoji. Então, por exemplo, eu coloquei esse alvo aqui porque ele tem um tiro certeiro. Quando tem esse carrinho, vem da sigla em inglês de driver, né, de motorista, que driver é o cara que bate muito para dentro. Então, Sebastián Soares é o cara que bate muito para dentro, e aí eu coloco algumas tendências. A maioria dos seus cortes são para a direita, nas vezes que pediram corte para a direita, ele tenta o arremesso do PJ ou giro para voltar para a direita. Então, em cima dessa informação, o atleta já vai saber, pô, tem que estar atento para esse tipo de corte do número 10 da seleção chilena. Quando eu coloco essas duas mãozinhas para cima, é que o cara agrediu muito o rebote ofensivo. Então, ele tem média aqui de 1,5, é uma média boa para rebote ofensivo na carreira dele. E aí, quando é passe, por exemplo, a situação do Morales, ele é um cara que tem um número de assistência muito grande. Então, ele procura primeiro a assistência e depois a cesta, mas não deixa de ser agressivo. Então, aqui, quando o atleta, como eu falei antes, ele bate, olha por cima aqui, ele já vai saber, pô, esse cara gosta muito de passar, tem 2 P nele, né, de passer. Então, eu tenho que ter um cuidado, assim, eu vou ajudar só quando for necessário, né? Eu não vou ajudar quando não for uma situação necessária, porque se eu for ajudar quando não for necessário, ele vai acabar achando, por exemplo, se eu estou marcando o Sebastián Herrera, que é um chutador, eu vou ajudar muito. Quando não é minha ajuda, né, dependente da rotação aí, vai de muito de time para time, se é com o último homem, se é com o homem da primeira linha. Se eu estou com o Sebastián Herrera, eu tenho que estar atento a isso, porque o Fernando Morales, eu sei que ele quer dar esse passe. E aí, se eu estou com o Sebastián Herrera, eu tenho que saber que, a partir do momento que ele dá esse passe, eu estou marcando o chutador. Então, o close-out tem que ser um pouco mais firme. Bom, voltando aqui à apresentação, uma coisa que a gente vem fazendo esse ano no Corinthians é a sessão de vídeo no intervalo da partida. Só um instante. Como que funciona? Eu fico com o computador ali na lateral da quadra, a gente tem uma câmera que tem uma transmissão simultânea para o meu computador ali, então, ao mesmo tempo, eu consigo passar para o atleta, às vezes ele foi substituído e não entendeu porque foi substituído, ele errou uma rotação defensiva. Então, eu já coloco ele para sentar do meu lado, ó, você errou aqui, por isso que você foi substituído. Ele tem a possibilidade de assistir isso e aí ele consegue identificar, pô, beleza, próximo eu não vou nessa rotação,
mas a gente também, esse ano a gente vai fazer uma sessão de vídeo no intervalo da partida, então a gente vai para o vestiário, e aí mostra, é uma sessão de vídeo bem curta, tem 1 minuto e meio normalmente esses vídeos, eu pego aí no máximo 6 clipes, 7 clipes, quando muito, e aí a gente mostra para os jogadores as coisas principais que a gente errou no primeiro tempo. E tem sido bem legal isso, essa experiência esse ano, que a gente consegue ver a melhora, né? Quando o atleta observa isso aí, muitas vezes tem discussões dentro do vestiário, discussões positivas, assim, no sentido de, pô, mas era eu que tinha que fazer essa rotação, não era o cara que estava lá, mas, pô, não comuniquei, enfim, a gente consegue chegar num acordo já durante o jogo, para quando voltar do intervalo a gente ter um melhor desempenho. Bom, aí acaba o jogo. A primeira coisa que eu faço é uma análise estatística do jogo. E aí eu uso o Four Factors, tá? O Four Factors é um estudo do Tim Oliver, que são as métricas derivadas de pontuação que correlacionam com maior fidedignidade dados estatísticos com o resultado final do jogo. Então, o que o Tim Oliver, ele, através de vários estudos, ele conseguiu identificar? Que se você somar 4 dados estatísticos, cada um dentro com o seu peso, ele teve um acerto, agora eu não vou me lembrar, mas eu lembro que era próximo de 98% de acerto, você só somando esses 4 dados estatísticos em relação ao resultado final da partida. Eu já vou entrar em detalhe, mas basicamente é isso aqui, ó. Os 4 fatores que ele fala é o arremesso, os turnovers ou erros, os rebotes e os lance livres. Beleza. O arremesso tem 40% de peso para ele, então a efetividade do seu arremesso, aí eu já vou entrar que não é uma análise assim, só caiu a bola, não caiu a bola, tem uma análise bem específica, uma estatística que eles chamam de estatística avançada para em cima disso. Os erros têm um peso de 25%, os rebotes 20%, os lances livres 15%. Então, isso aqui, ó, ele já te dá, segundo o estudo dele, o que era mais influente em relação ao resultado final da partida era o arremesso, tá? O aproveitamento dos seus arremessos, que é uma coisa um pouco óbvia, mas é interessante, né? Às vezes você sai do jogo e você fala, a gente perdeu no rebote, muito rebote ofensivo, e aí você começa a tentar achar alguns dados evidentes, e quando você usa esses 4 factors ou 4 fatores, você já consegue identificar bem o ponto que você foi falho no jogo ou foi bem no jogo. Então, aqui são os 4 fatores. Então, primeiro, aí sim, as estatísticas avançadas, tá? Então, a efetividade do percentual de arremesso. Então, a analogia que eu faço é assim, né? Não é só, eu chutei 15 bolas, chutei, 30 bolas, fiz 15, então estou com 50%. Não é bem assim. A efetividade do percentual de arremesso, ele tenta colocar um peso maior para o arremesso de 3 pontos, né? Então, uma divisão aí de 3 por 2 dá 1,5, ele faz uma multiplicação de 1,5 para um peso maior. Resumindo, o que é? Vamos dizer que num jogo eu arremessei 20 bolas de 2 pontos, vamos para facilitar a conta, né? Eu arremessei 10 bolas de 2 pontos e eu tive um aproveitamento de 50%, né? Eu converti 5 bolas. Então, com isso, eu teria 10 pontos no jogo, certo? Agora, se eu tenho esse mesmo aproveitamento para 3 pontos, ou melhor, eu tenho um aproveitamento pior para 3 pontos, eu arremessei 10 bolas de 3 pontos e eu converti 4, então estou com 40% de 3 pontos, esse dado estatístico, ele calcula o peso dos 3 pontos, né? Então, se eu converti 4, eu estou com 12. Então, eu tive um aproveitamento pior para 3 pontos, mas uma efetividade maior. Muito de cima desses dados, vocês veem a quantidade de 3 pontos que está sendo chutada hoje no basquete moderno. Turnover percentage, o percentual de turnovers, a quantidade de turnovers em relação ao número de posses do jogo. Já vou entrar em detalhe como se calcula isso. Offensive rebound percentage, ou porcentagem de rebote ofensivo, quantidade de rebote ofensivo em relação ao número de arremessos errados no jogo. Aí eu vou abrir um ponto interessante disso aqui. Nem sempre as equipes que pegam mais rebotes realmente são as que mais agridem um rebote ofensivo. Por quê? Voltando aí a fazer uma análise de dados.
Se eu erro 10 arremessos no jogo e eu pego 5 rebotes, eu tive 50% de rebotes ofensivos no jogo, certo? Agora, se eu erro 20 arremessos e eu pego 7 rebotes, eu estou com aproveitamento abaixo, né, em cima desse percentual de rebote ofensivo. Apesar de o número inteiro ser maior, eu errei muito mais arremessos, então tive muito mais oportunidade de pegar o rebote ofensivo. Então, por isso que ele não usa o número de rebote ofensivo em si, ele usa a porcentagem de rebotes ofensivos. E aqui, por último, que tem um menor peso, mas também é muito relevante para o resultado final do jogo, é a quantidade de lances livres batidos em relação ao número de arremessos tentados, tá? Que é free throw rate, que chama essa percentual. Bom, como que eu calculo cada um? Tá? Aqui vocês podem ver o peso, né? Então, em azul, a efetividade percentual de arremesso, em vermelho, a quantidade de turnover, né? Então, por isso que a gente fala muito aí, muito importante cuidar da bola e tudo mais. Aqui o rebote ofensivo e, por fim, a quantidade de lances livres batidos. Vamos lá. Primeiro, como se calcula, tá? Isso tudo eu coloco numa planilha de Excel para só colocar os dados ali e aí ele já me dá, vocês vão ver com cores ali logo em seguida. Mas, enfim, a efetividade percentual de arremesso, então 2 pontos certos, mais 1,5 vezes 3 pontos certos, dividido por 2 pontos tentados, mais 3 pontos tentados, tá bom? Turnover percentage, o número de erros, e aqui, esse aqui é uma das maneiras de você calcular a quantidade de posses do jogo, só que ele desconsidera os rebotes ofensivos. Mas aqui, para percentual de turnover, também é dessa maneira. Então, o número de erros dividido por 2 pontos tentados, mais 3 pontos tentados, mais 0,44 vezes os lances livres tentados, mais o número de erros. Percentual de rebote ofensivo, número de rebote ofensivo, dividido pela quantidade de arremessos errados, né? Então, vocês veem aqui 2 pontos tentados, menos 2 pontos certos. E aqui a quantidade de lances livres batidos em relação ao número de arremessos tentados. E aqui dá a fórmula para isso, lances livres tentados dividido por 2 pontos tentados, mais 3 pontos tentados. Então, parece assim complicado à primeira vista, eu coloquei no Excel, e aí eu consigo identificar certinho aonde a gente foi bem e aonde a gente foi mal no jogo. Então, vou pegar aqui o exemplo de 2 jogos e também das médias que a gente teve na primeira fase da LDB. No nosso jogo contra Maringá, foi um jogo que a gente foi bem aqui ofensivamente, e aí eu coloco alguns parâmetros, né? Eu faço uma formatação condicional, então acima de 33% eu coloco a cor verde, né? Que é bom aqui eu coloco de verde, o que é ruim em vermelho, né? Para ficar bem intuitivo. E aqui sim eu já consigo ter um desenho de onde eu fui bem e onde eu fui mal. Aqui são os 4 fatores, né? Esses 4 dados aqui e aqui o pontos por posse, tá bem? Os 4 fatores, então, pode ver que nesse jogo aqui, o número desses 4 fatores ideal é acima de 50%, porque ele te dá um número de 1,0 pontos por posse, se você está acima de 50%. Nesse caso aqui, a gente foi muito bem, teve 54%, e aí por isso a cor verde. A gente bateu um número legal de lances livres, mas não tão bom ao ponto de ficar verde, então também coloco uma formatação condicional, entre 23% a 27% dos nossos arremessos vindo de lance livre é um amarelo, então não foi bom, mas também não foi ruim. Aí abaixo de 23% seria o ruim e acima de 23% seria bom. Quantidade de rebote ofensivo, aqui a gente não foi muito bem nos rebotes ofensivos, pegamos só 20%, aqui a gente preocupa acima de 25%, é um número bom. E a quantidade de turnover a gente procura sempre para baixo de 15% em relação ao número de posses por jogo. Pontos por posse, então eu pego o número de posse, também tem uma forma específica para calcular esse número de posse. E aí eu pego o número de pontos e divido por esse valor aqui e ele me dá o pontos por posse. Entre 0,95, se eu não me engano, e 1,1 é amarelo, acima de 1,1 fica verde, abaixo de 0,95 fica vermelho. E aqui ele te dá os 4 fatores. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esses 4 elementos, multiplico eles, tá? Eu vou mostrar aqui na planilha.
Então, aqui, deixa eu voltar para ter uma visualização melhor. Eu multiplico eles, cada um com o seu peso. Então, vocês podem ver aqui em cima, né, aqui no caso, percentual de arremesso, aqui a quantidade de lance livre, aqui os rebotes ofensivos, e cada um multiplicado pelo seu peso, e ele me dá um valor final, tá, para isso. Voltando à apresentação, e aí eu faço aqui embaixo sempre a diferença, e aí aqui a diferença positiva. E é muito legal que sempre que eu tive agora, acho que 30 jogos nessa temporada, e desses 30 jogos, apenas 2 vezes esses dados não foram compatíveis com vitória ou derrota do jogo. Então, a ideia aqui é o seguinte, como eu falei, é bater o olho e você ver onde a gente foi bem. Pegando as nossas médias aqui, a gente foi mais ou menos defendendo, ofensivamente na nossa seleção de arremesso, fomos mais ou menos na quantidade de lances livres, fomos muito bem, né, nas médias aí de rebotes ofensivos, e fomos também mais ou menos em relação ao nosso número de turnovers por jogo. Então, aqui eu vejo isso, eu já sei, se eu preciso trabalhar meus aproveitamentos, né, mais treino de arremesso, mais melhorar uma seleção de arremesso. Aqui eu preciso bater mais para dentro, trabalhar algum exercício técnico para que os atletas consigam cavar falta, manter a agressividade no rebote ofensivo, então é importante passar o que eles estão fazendo bem e cuidar melhor da bola. E aí, da parte defensiva também, a gente teve uma ótima defesa na primeira fase da LDB, permitimos muitos lances livres, então foi uma coisa que eu até cobrei bastante para a gente não ficar colocando a mão assim, dando lance livre de graça, né? Que lance livre tem pontos por posse altíssimo, então a gente evitar de ficar fazendo falta. Bloqueamos bem os rebotes e forçamos bastante erros aqui dos adversários. Aqui o nosso jogo contra a Franca, que daí foi o primeiro jogo da segunda fase, e vocês podem ver aqui, que apesar de ser um jogo bem parelho, se vocês analisam os four factors, a diferença entre eles, a gente saiu negativo. Então, aqui nesse jogo, a seleção ruim de arremesso, tivemos também um aproveitamento, não fomos muito para a linha do lance livre, cuidamos bem da bola, tá? Mas permitimos muito rebote ofensivo dos adversários. Então, aqui eu consigo ter embasamento numérico para aquilo que eu vi no jogo. Aqui, aí o que eu faço uma anotação pós-jogo. Eu tenho um documento Word, onde eu pego os 4 fatores, eu assisto o vídeo, eu vou editando, cortando os clipes, e ao mesmo tempo eu vou fazendo umas anotações que vai só para o treinador da equipe. Às vezes, quando é da minha categoria, eu faço até para depois estar vendo o que a gente precisa trabalhar, então eu vou trabalhar isso aqui, por exemplo, aqui, o Malco, né? Esse aqui é um jogo do adulto que a gente teve. O Malco precisa ser mais agressivo no uso do pique para forçar a troca. Quando ele voltava para onde veio, acabava reencontrando com o defensor. Então, uma coisa que a gente tem que, na parte técnica, trabalhar isso. A gente faz sempre alguns exercícios que a gente chama de vitamina pós-treino. Então, na parte técnica, eu tenho que trabalhar isso com o Malco, por isso que eu faço as anotações. E aí, às vezes é uma página, às vezes, quando eu estou empolgado, é 2 páginas, 3 páginas, né? Mas ele te dá um embasamento do que a gente avaliou o jogo, e agora a gente vai planejar como que a gente vai trabalhar para o próximo jogo. Então, por isso que é importante ter as anotações. Eu brinco assim que eu não tenho uma memória muito boa. Tem gente que fala assim, não, porque no segundo, quarto, teve aquele lance que aconteceu aquilo, eu não consigo identificar isso. Então, para mim, o recurso de vídeo é essencial para ver o quanto bem ou quanto mal a gente foi num jogo. E aí também para a gente conseguir planejar o decorrer da semana. Quando eu estou assistindo o vídeo do jogo, eu também vou cortando os clipes, e aí a gente faz o que eu chamo, conhecido como self-scout, né? Scout voltado para o desenvolvimento da própria equipe. E aí o objetivo disso é evidenciar os erros e acertos técnicos e táticos da equipe na defesa e no ataque da última partida. Isso aqui, para mim, de tudo que eu vou mostrar, tudo que eu já mostrei, é a parte mais importante. Quanto mais, na minha experiência, na minha trajetória no basquete, eu vejo que quanto mais você se importa com a sua equipe, e não tanto, mas só nas coisas essenciais da equipe adversária, você consegue desenvolver, que é o que você tem controle da sua equipe. Então, para mim, isso aqui é essencial. Se você tiver que escolher uma sessão de vídeo para passar,
que seja a sessão de vídeo pós-jogo do seu próprio time, na minha opinião. Eu vou mostrar aqui um exemplo do que a gente faz pós-jogo, um jogo do Cerrado nosso na LDB. Então, eu coloco sempre o que a gente precisa melhorar ofensivamente no início do vídeo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, dá o passe no mismatch, né? O mismatch e vantagem de estatura. Então, aqui o nosso atleta número 3 saiu com um grande e a gente tinha planejado que na troca a gente ia colocar o passe lá dentro. Ele escolheu cortar e aí acabou causando um turnover. Se a subida não está clara, recua o drible. Então, nosso armador aqui, eu peço sempre para ele sair em transição rápida, mas se não está clara, recua o drible, porque turnover, como vocês já viram a importância lá, o segundo fator que mais determina aí a vitória ou derrota, é crucial. Então, a gente quer sair rápido quando a gente consegue sair rápido. Caso contrário, a gente tem que cuidar da bola. A entrada no 45 após corte para o fundo, então uma regra que a gente tem no nossa equipe é o quê? Toda vez que tem um corte para o fundo, esse atleta aqui do 45 oposto, né, do canto da quadra aqui oposto, ele tem que entrar. Pode ver que o defensor dele não está nem olhando para ele. Eu tenho isso como padrão. Todo corte para o fundo, o homem do 45 tem que entrar. Aqui, pode ver que o nosso atleta está procurando ele e ele está espaçado aqui e acaba que a gente não deixa de criar uma vantagem. Fazer corte V para dar continuidade no movimento. Aqui o nosso atleta, de novo, número 3, a gente tem um movimento de transição ofensiva que ele tem que receber essa bola para ter uma continuidade do movimento, só que aqui ele não tem um contato físico com o atleta. Então, isso me diz o quê? Ou ele esqueceu o que a gente trabalhou, ou a gente precisa trabalhar mais, né? Eu sempre tento, na medida do possível, assumir a culpa de tudo do jogo. Então, se ele não sabe ainda que fazer esse corte V entrar no corpo é importante, eu assumo a culpa que eu tenho que ensinar melhor isso, e a gente vai na parte técnica trabalhar em cima justamente disso aí. Aqui, oportunidades para passar no backdoor. Então, aqui o nosso número 12 está entrando no backdoor. Nosso pivô deixou de passar, então a gente não pode perder oportunidade de cesta fácil. De novo, aqui outra situação, olha, ele entra aqui e a gente nem olha para ele. E aí, enfim, a gente vai seguindo com isso. A segunda parte do vídeo é a parte para melhorar defensiva. Vou pular aqui. E aí, da mesma maneira, eu coloco uma legenda, não deixe o adversário fazer o que ele melhor faz. Então, por exemplo, esse jogador, o Robsinho, grande atleta aí do Cerrado, ele tem uma característica muito forte de corte. Então, a gente não pode permitir que ele corte, né? Aqui, o Daniel Raidin tem um corte muito forte para a direita. Então, eu falei para o Joãozinho que não pode cortar para a direita. A gente não pode permitir que ele faça isso. E aí, a gente também precisa saber o nosso veneno, né? Que ele ganha o jogo cortando para a esquerda, mas a gente não vai dar aquilo que ele melhor faz. E aqui nesse jogo a gente não foi tão bem executando isso aí. De novo, o Robinho batendo para dentro, aí cavando falta. Aqui o Daniel, de novo, cortando para a direita. Então, não pode acontecer. E aí a gente vai passando os vídeos para os atletas, para eles também estarem mais preparados para o próximo jogo. Tem um chutador do Cerrado, um garoto que matou muita bola nesse jogo. E aí é importante, a gente também passa a parte boa, né? Então, as coisas que a gente fez bem no jogo. Então, continuar fazendo, parte ofensiva. Aqui eu vou pular para um instante. Aqui. Importância de encaixar um bom bloqueio. Então, aqui a parte boa de novo. A gente vinha cobrando muito do 15, que ele tinha que encaixar um bom bloqueio para o nosso número 0, o Jean, ter uma boa vantagem. Então, aqui ele encaixou um bom bloqueio, um arremesso. Muito time, hoje, as estatísticas avançadas falam que não há arremesso de tão bom aproveitamento, mas o nosso garoto, o Jean, ele tem um bom aproveitamento nessas bolas, mas isso em função do bom bloqueio do Alê. Aqui, blitz, né? Eu chamo de blitz quando a gente sai em velocidade no ataque, que a gente quer pegar de surpresa a defesa adversária. Então, vocês podem ver o Ian Diallo aqui correndo a quadra. É uma coisa que quando eu grito blitz, eles têm que ter um senso de urgência na quadra para correr. Então, blitz bem executada, eu coloco esses lances. Aqui foi uma bola que foi na descendente, que novamente, blitz, aí vocês podem ver todos os atletas correndo, e aí a gente criando uma vantagem aqui para a enterrada do Vitão. Mais uma vez.
a gente correndo a quadra, jogando bem espaçado e, de novo, o grande correndo. Eu falo que sempre que o grande corre a quadra, a gente tem que beneficiar ele, que é um esforço a mais movimentar tanta perna assim dos nossos grandes. E aí, por fim, a gente passa também os acertos defensivos, tá? Continuar fazendo na defesa. E aí eu falo aqui que deflection é um termo em inglês, que é quando a defesa toca na bola. E aí eu tenho um ditado lá no nosso time que deflection é gol. Então a gente comemora a deflection como se fosse um gol, porque a gente quer estar toda vez incomodando o ataque. Então pode ver aqui que o Joãozinho está defendendo o Raidin, e aí você pode ver o banco aqui, ó, comemorando como se fosse gol. Aí outras situações, aqui a gente contém bem o corte, o Ian Diallo vai lá, toca na bola na defesa. Muitas vezes a gente nem defende, nem fica com a bola, não são roubadas de bola. Deflection é basicamente a gente tocar na bola. Eu tenho o objetivo por jogo de ter 32 ou mais deflections por jogo. Todos os jogos que eu consegui 32 ou mais esse ano, a gente acabou saindo com a vitória na partida. E aí o meu preparador físico ele fica calculando isso durante o jogo. Então aqui outra situação que a gente toca na bola. E aqui outra situação de segura e volta, né? Então falo que toda vez que o atacante segura a bola, a gente deixa de ajudar. Então pode ver que o Ian estava preparado para ajudar aqui, então ele viu que o atacante segurou a bola, ele já volta para o homem dele e aí acaba conseguindo roubar a bola, mais um deflection para o nosso time. Bom, então esse é o vídeo de self-scout que a gente faz. E aí eu concluo o trabalho e a gente se prepara para o próximo jogo em cima desses vídeos. E aí, para encerrar aqui a minha apresentação, novamente eu queria agradecer, muito obrigado aí a todos que puderam acompanhar a apresentação. Fica aí meu e-mail disponível, o meu Instagram também, por caso vocês queiram entrar em contato. E aí tem uma frase, eu não vou saber quem que falou essa frase, que é o autor dessa frase, mas é uma frase que eu gosto muito, que está muito ligada ao conteúdo de análise de scout, que é falhar em se preparar é se preparar para falhar. Então, se você não se prepara bem, você está se preparando para cometer erros dentro de um jogo. Então, esse trabalho aí de estudo, de análise, é um trabalho demanda muito tempo, demanda muita atenção, são vários dias que eu tento acordar bem cedo, 5 da manhã, para estar assistindo os vídeos das equipes adversárias, porque no basquete de alto rendimento, principalmente, né, quantos jogos vocês veem aí que acaba 2, que acaba 3 pontos, e às vezes esses 2, 3 pontos é a diferença de você ter scouteado uma jogada do adversário, visto uma tendência do atleta adversário, e você transmitir isso para o seu atleta. De novo, e eu quero acabar com isso, que isso é muito importante. Sem muita informação, causa lentidão, né? E é uma outra frase que eu gosto. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado para que o atleta não fique... E eu já cometi várias vezes esse erro de passar muita informação, de querer que o time soubesse todas as jogadas da equipe adversária, e eles acabam perdendo o instinto. E o jogo de basquete é um jogo que é jogado por instinto, por reação, por ler e reagir em momentos de maneira muito rápida. Então, eu acredito muito que se você passar muita informação, o atleta vai jogar de maneira mais lenta e não sendo tão proveitoso, não aproveitando das suas qualidades. Agradeço de novo o convite da CBB, muito obrigado e espero que todos tenham aproveitado.